Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre um novo panorama na Prefeitura de São Paulo, hein? A disputa pela Prefeitura de São Paulo, que é a principal prefeitura do Brasil, né? Que estava mais ou menos decidida já. O Ricardo Nunes, estava na frente do Boulos até no primeiro turno. No segundo turno, então, estava passeando em cima do Boulos. Agora, de repente, a coisa mudou de figura completamente. Entraram dois novos candidatos que tiraram votos do Ricardo Nunes. Será que isso é o fim do Nunes em São Paulo? É um sinal de alerta, certamente, mas está longe de ser o fim dele. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Tom Cruise de Oliveira Ramos, Xandão da 48 Horas para o minoxidil funcionar nele e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, o PRTB oficializou a pré-candidatura do Pablo Marçal à Prefeitura de São Paulo, né? E não foi só ele não, também entrou nessa parada o José Luiz da Atena. O da Atena também entrou nessa corrida. E aí o que aconteceu? Aparentemente esse pessoal que entrou, tanto o Marçal quanto o da Atena, não tiram votos do Boulos, tiram votos do Ricardo Nunes. Mas isso é uma situação que é preocupante para o Ricardo Nunes, mas nem tanto, né? Vamos ver como é que ficou aqui, ó. A Atlas Intel fez uma pesquisa considerando esses números todos e descobriu que o Boulos tem 17 pontos à frente do Ricardo Nunes, ou seja, pô, disparou agora. O pessoal da Carta Capital aqui, né, extrema esquerda aqui no Brasil, está comemorando, agora é Boulos, não sei o que lá, voltamos ao que era no início, né? O pessoal estava achando que o Boulos ia ganhar a Prefeitura de São Paulo e coisa e tal, mas essa suposta disparada do Boulos, né, é imaginária isso daqui. Olha como é que ficaram os números, ó. O Guilherme Boulos ficou com basicamente a mesma coisa que ele tinha antes, 37,2%. O Ricardo Nunes, que estava nesse número, estava acima do Boulos, na verdade, estava com 38%, 39%, caiu para 20%. Caiu muito mesmo. Aí depois, em terceiro lugar, vem o Pablo Marçal. Pablo Marçal está bem posicionado, 10,4%, né? A Tabata Amaral, que estava em terceiro, continua mais ou menos ali com uns 10% também. O da Atena pegou 7,9%, e aí depois tem o resto do pessoal aqui, né? Ou seja, o da Atena e o Pablo Marçal foram as novidades. Juntos, esses 17% que estavam aqui, ó, ou na verdade mais de 18% que estavam aqui, seriam normalmente somados ao Ricardo Nunes. Eles tiraram votos do Ricardo Nunes, tanto o Marçal quanto o da Atena, né? Então, assim, em princípio, isso daqui não quer dizer uma mudança tão grande assim na figura, não. Por quê? Porque aquilo que eu falo para vocês, o Boulos ainda tem o teto da esquerda em São Paulo, né? Ele bate no teto. Ele não vai conseguir levar no primeiro turno, porque ele não passa desses 37% aqui no primeiro turno. Muito difícil, mesmo que a Tabata do Amaral, que é a outra esquerdista que tem aqui, não, tem outros esquerdistas também, tem o Kim Kataguiri, tem o Altino Prazeres, tudo esquerdista aqui. Então, assim, mesmo que essas pessoas desistam e apoiem o Boulos não cresce muito, né? Então, no primeiro turno, muito provavelmente vai ficar, de novo, o Boulos em primeiro e o Nunes em segundo. Essa já era uma situação que já havia antes, né? Já tinha realmente o Boulos em primeiro e o Ricardo Nunes em segundo, e aí que entra justamente o grande problema, né? Como bota o pessoal aqui do Antagonista, o autor dessa matéria é o Rodolfo Borges, falando aqui a disparada ilusória do Boulos. Por quê? Porque do jeito que está agora, continua indo o Boulos e o Nunes para o segundo turno. Por mais que o Nunes tenha caído de proporção, ele continua indo para o segundo turno. E no segundo turno, ele agrega de novo todos aqueles votos que ele perdeu ali para o Pablo Marçal, para o da Atena, para não sei mais quem, e acaba ganhando do Boulos com uma certa folga, né? Então, se for um segundo turno, Ricardo Nunes contra Guilherme Boulos, o Nunes ganha 46 a 43 pontos, 46 a 43,5 no segundo turno. Continua a mesma situação que tinha antes. Então, também, do jeito que estava antes, ia Ricardo Nunes e Guilherme Boulos para o segundo turno. Se o Ricardo Nunes ficar em primeiro no primeiro turno, não faz diferença no final das contas, porque vão os dois para o segundo turno. O que importa é o segundo turno, né? Eles fizeram até outras pesquisas aqui mostrando outras situações de segundo turno, considerando a possibilidade, por exemplo, do da Atena ir para o segundo turno, ou da Tabata Amaral ir para o segundo turno. Parece que não colocaram o Pablo Marçal no segundo turno, porque aí talvez a história seja diferente.
Se o segundo turno for o Pablo Marçal contra o Ricardo Nunes, aí a história pode ser diferente. Mas, de novo, é muito difícil essa mudança, né? Agora, dito isso, não mudou praticamente nada, mas acende um alerta para o Ricardo Nunes. Por quê? Porque o fato é que o Ricardo Nunes tem essa vantagem, essa dianteira grande aqui em relação ao segundo colocado, né? Ou seja, ele está com 20% assim, do segundo para o terceiro colocado. Lembra, é importante para o Ricardo Nunes ficar em segundo lugar, porque em segundo lugar ele vai para o segundo turno com o Boulos, e quem for para o segundo turno com o Boulos ganha do Boulos, né? Então é importante ele estar em segundo lugar. E aí o que acontece? Qual que é o problema que você tem aqui? O Pablo Marçal, embora ele esteja só com 10%, ele é um cara que entrou agora nessa corrida. O Boulos e o Ricardo Nunes já estão fazendo força nisso daí desde o ano passado, desde muito tempo que eles estão fazendo força nessa corrida para estar na situação que eles estão agora. O Pablo Marçal entrou ontem na pesquisa, oficializou a pré-candidatura dele à Prefeitura de São Paulo e já está ali em terceiro lugar, já jogou a Tabata do Amaral e o resto do pessoal, todo mundo para escanteio, já está ali em terceiro lugar, né? E vocês sabem, existe uma grande fração do pessoal bolsonarista que está votando no Ricardo Nunes, porque o Bolsonaro está apoiando o Ricardo Nunes, mas a verdade é que o pessoal não gosta muito do Ricardo Nunes, não, porque o Ricardo Nunes é mais um desses caras que não é um bolsonarista raiz, né? Ele pode até ter ali as graças, caído nas graças de Bolsonaro, mas fez um monte de coisa, não aceitou o vice militar que o Bolsonaro quis colocar, criou um monte de condições e coisa e tal, e eu estou dizendo para vocês que agora eu acho que o Ricardo Nunes vai ter que acordar. Porque se o Ricardo Nunes não acordar e não começar a lamber muito o Bolsonaro, não indicar o vice que o Bolsonaro quer, não começar a fazer muita coisa para agradar o Bolsonaro, o que vai acontecer nessa história? Não é que o Bolsonaro vai deixar de apoiar ele, até porque já fizeram acordos lá políticos para o apoio, então vai ser o apoio do Bolsonaro, vai ser para o Ricardo Nunes mesmo. Mas é aquele negócio, né? O apoio do Bolsonaro não garante o apoio dos bolsonaristas necessariamente. Eu fui um que, quando o Bolsonaro falou que ia apoiar o Crivella aqui no Rio de Janeiro em 2020, 2022, agora eu não lembro quando é, 2020, eu falei, ó, sinto muito Bolsonaro, gosto muito de você, mas o Crivella não rola, né? E eu sei que muita gente em São Paulo tem uma visão similar com relação ao Ricardo Nunes. Até então não tinha alternativa, porque tinha que votar no Ricardo Nunes para o Boulos, né? Ou seja, entre o Boulos e o Ricardo Nunes, eu também votaria no Ricardo Nunes. A questão toda é essa, né? Agora, o Pablo Marçal é um fator desconhecido nessa história, ou seja, mesmo sem ter o apoio aberto do Bolsonaro, mesmo com o Nunes tendo o apoio aberto do Bolsonaro, o Nunes agora corre o risco dos bolsonaristas verem, quer dizer que o Pablo Marçal tem chance? Se o Pablo Marçal tem chance, então eu prefiro ele do que o Ricardo Nunes contra o Boulos, né? Isso é uma coisa que pode pegar mesmo. Isso é um grande risco para o Ricardo Nunes. Não acho que o Datena vai fazer diferença, o Datena está com 7,9% aqui, não creio que faça diferença, mas tirou esses votos do Ricardo Nunes. Tirando os votos do Ricardo Nunes, o Pablo Marçal tem chance de crescer e ficar no lugar do Ricardo Nunes nesse segundo turno. Não teve aqui a simulação do Boulos com o Pablo Marçal, né? Então o Boulos só consegue ganhar do Datena e da Tabata do Amaral, não ganha do Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes ganha de todo mundo. Mas, e o Pablo Marçal? Como é que fica essa história do Pablo Marçal, né? O Pablo Marçal apareceu muito na questão da enchente lá no Rio Grande do Sul, e você sabe, né, a questão de enchente é uma questão sensível também em São Paulo. Enfim, certamente acendeu o alerta na campanha do Ricardo Nunes. Por enquanto não tem o que se preocupar, por enquanto, ok, ele perdeu preferência, entraram outros candidatos, a verdade é que os candidatos reais só vão surgir depois da convenção dos partidos, que acontece em julho. Então, por enquanto, é todo mundo pré-candidato, ninguém tem certeza de ninguém ser candidato aqui, mas a verdade é que deve ter acendido um alerta vermelho lá na campanha do Nunes, porque agora ele tem competição real, né? O Pablo Marçal, eu confesso para vocês que eu não conheço muito ele não, mas só o fato do pessoal do governo federal ter batido nele lá no Rio Grande do Sul, dizendo que ele estava fazendo fake news e coisa e tal, já me fez gostar dele um pouquinho. Confesso que não conheço muito o cara, né? Enfim, vamos ver o que acontece lá em São Paulo. Por enquanto não mudou nada, a verdade é essa, né? Essa história aqui dessa pesquisa
o Nunes ter caído tanto, na verdade não mudou nada, mas acende o alerta. Se o Pablo Marçal subir mais e o Ricardo Nunes cair mais, e tem essa chance, como eu falei, basta os bolsonaristas virarem e falar, de repente, Marçal é melhor do que o Nunes, né? Basta isso, vamos ver o que vai acontecer. Só complementando o vídeo, né, eu decidi gravar essa outra complementação porque saiu uma outra pesquisa da Paraná Pesquisas, depois que eu já tinha gravado esse vídeo aqui, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que não faz tanta diferença, senão parece fazer muita diferença, parece olhar as duas pesquisas serem completamente uma fora da outra, sem nenhuma lógica, mas no final das contas continua a mesma conclusão, que Ricardo Nunes no segundo turno ganha do Boulos. Se forem os dois, eles ganham. Então o fato de ter outros candidatos, de ter mudado o primeiro turno, acaba não mudando nada, porque deve ser segundo turno Boulos e Nunes, e o Nunes vai ganhar. Agora, também aqui dá para ver que o Marçal tá grande, ou seja, pode ser que ele ameace o Nunes. Na pesquisa da Paraná Pesquisas aparece menos, né? Então olha só a situação. Na Paraná Pesquisas aparece o Ricardo Nunes em primeiro lugar, com 28% dos votos, o Boulos caiu para 24%, aí o Datena está em terceiro lugar aqui com 21%, depois vem a Tabata, depois o Pablo Marçal, depois o resto da galera. Compara isso com a pesquisa Atlas Intel que a gente falou antes, né? Na pesquisa Atlas Intel, o Boulos tem 37%, o Nunes, aqui ó, 37% do Boulos, Nunes 20%, aí depois o Pablo Marçal em terceiro, ou seja, tem alguma variação nisso daí, provavelmente devido às datas que foram feitas as pesquisas, né? A pesquisa da Atlas Intel foi feita entre os dias 22 e 27 de maio, eu entendo, né? Que está falando 22 e 27 de junho, mas não faz sentido, junho não começou ainda, né? E eu até chequei aqui a data, não é, tá 28, ou seja, deve ter errado só o nome do mês aqui, 22 e 27 de junho. Enquanto que a pesquisa aqui da Paraná Pesquisa foi 24 e 28 de maio, ou seja, foi um pouquinho depois, né? Mas é uma diferença muito grande, né? Embora tenha uma diferença muito grande entre essas pesquisas, não dá para saber quem está certo e quem está errado aqui, o fato é que o panorama geral não muda, por enquanto. Continua Boulos e Nunes indo para o segundo turno e o Nunes ganhando no segundo turno. Mas não deixa de acender a luz vermelha ou amarela aí na campanha do Nunes, porque o Pablo Marçal crescendo, isso pode mudar a coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.